Glória a Deus! Eu estou com um sentimento que o Senhor vai aprontar alguma coisa aqui. Há uma atmosfera que está aquecendo neste lugar. Um dia, segura de pé só um minutinho. Eu sei que você já está numa certa idade, mas dá para aguentar um pouquinho mais. Olha só, um dia eu estava caminhando na praia e falando com o Senhor, e disse, Deus, como é que os milagres acontecem? Como é que os milagres acontecem? Por que eles acontecem? Porque em algumas reuniões nós temos muitos milagres, outras reuniões menos. Qual é a diferença? E o Senhor falou comigo, porque Deus fala com a gente nas coisas mais simples. Ele disse, você sabe estourar pipoca? Eu falei, o que isso tem a ver com milagre, Deus? Eu falei, sei, claro que sei. Eu falei, como é que você faz? Eu falei, pega aquele saquinho, joga no micro-ondas. Não. A moda antiga. Eu falei, sei também. Pega uma panela, coloca o óleo na panela, bota no fogo, começa a esquentar o óleo, joga o milho ali. E você olha para o milho e parece que não vai acontecer nada. E daqui a um pouco, tampa rápido a panela. Porque e enche a panela. E disse que isso tem a ver. Ele falou, a panela é o ambiente. Prepare um ambiente. Eu coloco a unção, o óleo, e o meu espírito providencia o fogo. A adoração é o fogo, e o milho somos nós. A gente olha assim, parece que não vai acontecer nada, mas vai esquentando. Vai esquentando, vai esquentando. Vai esquentando, daqui a um pouco, olha lá um curado, olha lá um cheio do Espírito Santo, olha um lá batizado, olha lá falando em línguas. Ei, vai acontecer isso nesse CAP, de hoje até o final da tarde de amanhã, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Recebe aí, se você não é batizado no Espírito Santo, você vai sair daqui batizado no Espírito Santo, falando em novas línguas, recebendo dons espirituais. E não se assuste. Não se assuste se de repente do nada uma pessoa do seu lado começar a falar em língua estranha e você nunca ouviu isso dela. E é o seu marido que veio pela primeira vez e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Não se assuste. E não se preocupe se você precisar em uma dessas reuniões sair carregado daqui, de tão cheio da presença de Deus. Nós estamos dispostos a te carregar. Deixar Deus fazer, amém? Levante suas mãos aos céus e diga, Senhor, enche-me, toca-me. Eu sei que não é por força e nem violência, mas é pelo teu Espírito. É pelo teu Espírito. É pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, aleluia! Aplauda o Senhor, meu irmão. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Oh, meu irmão, é o que nós temos orado. Que seja um tempo onde a unção e a palavra se encontrem. A palavra que nos traz a instrução, que Deus nos dá a direção. E o Espírito de Deus que move, o Espírito de Deus que nos transforma. O Espírito de Deus que nos renova e nos faz um novo homem, uma nova mulher. Meu irmão, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é como se Deus entrasse no nosso DNA e mudasse algo dentro de nós. Algo acontece que nós não sabemos como explicar. A sensibilidade pelas coisas de Deus aumenta. A sensibilidade e o desejo e a fome e a sede da presença de Deus aumenta. Você começa a ficar sensível. Você ouve uma adoração, você começa a chorar do nada. Você começa a falar com o Senhor e de repente você vê os seus olhos estão cheios de lágrimas e você não sabe o porquê está assim. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem fome, você tem desejo. Parece que uma vez por semana no culto é muito pouco, 2 vezes é muito pouco. Se tivesse todo dia era muito pouco. Quando você é cheio de Deus, você se transforma num faminto da presença de Deus.
E é isso que o Senhor vai aumentar nesse CAP, aumentar nossa fome, aumentar nosso desejo pela presença dEle. Outra coisa que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós também começamos a ficar sensíveis ao pecado. Nós começamos a entender que algumas coisas já não fazem mais parte. Aquele que tinha gosto por algumas coisas que não agradavam a Deus, simplesmente não só perdem o gosto, mas começam a tomar aversão daquilo. E o que é isso, pastor? É algo que eu deixei de fazer porque sou crente? Não, porque agora você está cheio do Espírito Santo e a tua natureza mudou, teu DNA mudou. Amém, gente? E é isso que nós precisamos e vamos ser. E é isso que é a minha oração, que você durante todo esse tempo diga: Senhor, me encha do Espírito Santo, encha a minha vida. Me dá mais sede, me dá mais fome, que em cada louvor, em cada ministração, em cada palavra, eu receba isso não somente na minha mente, mas que ela desça como uma bomba no meu coração, e vai transformando o meu interior, porque eu sei que a tua palavra é poderosa para fazer isto. Amém? Nós só seremos pessoas relevantes nessa geração, se formos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O homem não precisa mais, esse mundo não precisa mais de pessoas inteligentes. Esse mundo não está buscando pessoas com QI elevadas. Não, isso não tem mudado o mundo. Está cheio de pessoas, está cheio de gênios, cheio de pessoas com QI elevado, cheio de pessoas que conseguem construir muitas coisas, que constroem grandes empresas, grandes organizações. Está cheio de pessoas que sabem escrever livros maravilhosos, obras literárias que fazem a gente chorar. Mas isto não tem poder de mudar o mundo. Só seremos relevantes mesmo se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que não podemos empreender, não estou dizendo que não podemos escrever, podemos fazer tudo isto, mas há uma grande diferença quando fazemos isto cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Este mundo está esperando que a presença do Espírito Santo possa nos encher, e os talentos que o Senhor colocou dentro de nós, dentro de você, cada um tem um talento, possa ser despertado para essa geração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem, abra no celular, se não a trouxe. Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Quero compartilhar com vocês rapidamente uma palavra. Gênesis 12, versículo de número 2. Aleluia. Você conhece uma promessa que Deus faz a Abraão? Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu quero que você repita isso comigo: engrandecerei o teu nome. Entre tantas promessas que Deus tem para as nossas vidas, promessas de cura, promessas de uma família, de filhos, promessas espirituais, promessas materiais, entre tantas promessas que Deus tem para as nossas vidas, uma delas é Ele engrandecer o nosso nome. É Ele nos tornar, em nossa geração, e isto não importa se você veio de uma família rica ou pobre, se você nasceu em um lugar importante ou um lugar que quase não existe no mapa, não importa. Se você teve condição de estudar nas melhores escolas ou não, ou pôde ter experiências diferenciadas, não importa. Deus tem uma promessa de engrandecer o nosso nome, nos fazer relevantes na nossa geração, nos fazer de alguma maneira relevantes na geração a qual nós nascemos. Daqui a 50 anos, 100 anos, 150, nenhum de nós estaremos aqui. Outras gerações virão.
nossos filhos, nossos netos, bisnetos, outras gerações terão a sua oportunidade de viver o seu tempo sobre a terra, a não ser que Jesus volte antes. Mas se Jesus ainda não voltar, eles terão o tempo deles para buscarem ser relevantes para a sua geração. E esse é o desejo de Deus. E eu queria compartilhar isto com você essa noite. Às vezes nós temos uma falsa humildade, ou até mesmo uma crença que nós falamos para nós mesmos. Eu não quero ser nada. Não, eu não nasci para isto. Não, eu acho que Deus quer levantar outras pessoas. É verdade, Deus está levantando muitas pessoas, mas há algo que só você pode fazer. Há algo que Deus te deu o talento específico para isto. E este talento é suficiente para te fazer relevante na sua geração. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês no começo deste CAP 2023, essa palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor Michael, o tema desse congresso. Tivemos o congresso no Brasil há um mês atrás e foi algo tremendo, né? Já estou orando aqui para que no ano que vem, em 2024, muitos de nós possamos estar no Brasil, no CAP lá no Brasil, amém? Quem tem esse desejo, faça assim com a mão. Não perguntei se tem dinheiro, perguntei se tem desejo. Perguntei se tem fé, amém? Glória a Deus. Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, rapidamente, eu queria compartilhar com vocês, se vamos ser relevantes, há 3 áreas da nossa vida que precisamos nos preocupar com respeito à relevância. A primeira área é ser relevante espiritualmente. Relevância espiritual. Olha o que diz aqui. Lá em Atos, no capítulo 15, há uma passagem muito interessante. Eu só vou ler aqui um versículo que diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e também sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno assenhorou-se de todos, e colocou e os feriu, de maneira que fugiram daquela casa nus. Olha que interessante. Paulo repreendia os demônios em nome de Jesus. Os filhos de Seva, em Atos, diz que eles eram exorcistas, e tinham uma técnica muito mais demorada, muito mais custosa para expulsar demônios. E muitas vezes não era nada efetiva. Olhando como Paulo fazia, disseram: vamos fazer como Paulo, é muito mais simples. Repreender em nome de Jesus. E de repente eles estiveram diante de um endemoniado. E ali eles fizeram isso: olha, sai, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o endemoniado olha para ele e diz: para, só um pouquinho. Vamos nos organizar. Eu até posso sair. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas por obséquio, qual é o nome de vocês? Quem são vocês na fila do pão? Quem é você? E aí vem uma questão. Quem somos nós para o mundo espiritual? Quem somos nós para Deus? Maravilha, Deus nos ama, somos o coraçãozinho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele nos ama. Mesmo quando pecadores, ainda assim Ele nos ama. Mas a pergunta aqui é: quem nós somos para os demônios? Quem nós somos para os espíritos imundos? Quem nós somos para o mundo espiritual? Não adianta sermos relevantes no mundo. É óbvio que Deus quer nos fazer relevantes em outras áreas, mas se nós não formos relevantes no mundo espiritual, se nós não formos conhecidos no mundo espiritual, a ponto dos demônios dizer: ei, não mexe com aquele lá não, não vai lá não, que a última vez que eu mexi lá deu ruim. Deu ruim. É homem de oração, é mulher de oração, vida de santidade, crê em Deus, anda, conhece ao Senhor, conhece o poder do Espírito de Deus, não mexe lá. Ei, como é que o mundo espiritual, ele nos assiste, gente? O mundo espiritual nos assiste.
Um dia eu contei esse testemunho na igreja que eu estava ouvindo numa rádio. Lá no Brasil, ouvindo na rádio, eu estava viajando e eu vi uma rádio que era evangélica, nem sei que pastor que estava falando, mas era um homem muito simples. E ele dizendo assim: então, irmãos, eu estava lá jejuando. E aí eu fui na casa da irmã Maria, e a irmã Maria estava fritando aquele torresminho gostoso. E ela disse: ei, pastor, pega um torresminho aí. Irmãos, eu esqueci, comi o torresminho. Aí depois lembrei, estou jejuando, parei, fui. Quando estava chegando lá na cidade, não sei aonde, o testemunho dele é mais ou menos assim. Ficou endemoniado na igreja, me chamaram. E aí eu fui lá para repreender o demônio. Quando eu cheguei lá, naquele endemoniado, o endemoniado olhou para mim e disse: você, seu comedor de torresmo. Eu estava no carro, eu ri igual você. Mais ainda, porque ele tinha um sotaque assim bem simples, né? Bem no interior. Aí ele termina e diz assim: olha, com torresmo ou sem torresmo vai ter que sair em nome de Jesus. Repreendeu aquele demônio. O demônio tentou ainda intimidar ele. Tipo, eu vi você comendo torresmo, você não estava jejuando. O mundo espiritual nos assiste. O mundo espiritual nos conhece. Eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Ei, o demônio estava dizendo: eu conheço o discípulo de Jesus, que no nome dele tem repreendido as nossas castas, que tem curado os enfermos, que tem discipulado as nações. Eu conheço. E você quem é? Importa sermos relevantes no mundo espiritual. E Deus tem nos chamado para sermos relevantes na nossa geração espiritualmente. Ai, pastor, mas eu não tenho um chamado pastoral. Ah, mas eu não tenho um chamado para isso. Eu não estou falando de chamado. Eu estou falando de relevância no mundo espiritual. Deus me deu essa graça. Por Ele. Eu venho de uma família meus pais com 11 irmãos, todos católicos, todos de família origem italiana, católicos romanos. Fui a primeira pessoa a me converter na minha casa. A primeira pessoa a me converter. Ninguém era cristão. E eu vinha para a igreja. E aí eu comecei a me apaixonar pelas coisas de Deus. E para mim era daquele jeito. Um culto só não era bom. Eu tinha que ir em 2, tinha que ir em 3. Tinha vigília em tal lugar, estava eu na vigília. Tinha círculo de oração só das irmãs, estava eu vigiando lá de longe. Eu queria estar em tudo que era lugar. Eu queria tinha fome de Deus, sede de Deus, e lendo a palavra, e dessas maneiras, e por causa da minha vida, por causa da minha paixão pelas coisas de Deus, não é o meu poder, mas Deus usou a minha vida, a minha ignorância, a minha forma de não saber as coisas, para poder levar o evangelho para minha casa. Meus pais aceitaram a Jesus, meus irmãos aceitaram a Jesus, meu irmão está aqui comigo hoje, é pastor também. Deus salvou toda a minha geração. Eu não era pastor, não, mas eu era relevante no mundo espiritual. Eu lembro que ia para a igreja, naquela época não tinha música, chamava corinho. Mas já era uma parte mais moderna, tinha umas que diziam assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Aí eu ouvi essas aí, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Aí eu orava, via isso aí e escrevia. E aí eu ia para o meu quarto, todo desafinado, e começava a cantar sozinho no meu quarto. Deus está aqui. Tudo desafinado, daqui um pouco eu olhava no canto da porta, estava minha mãe assim: o que você está fazendo? Eu estou aqui cantando umas músicas da igreja. Posso entrar aí? Pode. Aí ela vinha, ficava perto. Daqui a pouco vinha meu pai: o que vocês estão fazendo? O José está cantando a música da igreja. Posso ir aí? Pode. Todo mundo entrava para o quarto. Olha só. Eu acho que eu tinha um chamado para cantor e eu nunca acreditei. Tinha que ter muita fé. Muita fé. Mas ganhei eles para Jesus por causa da relevância espiritual. Ei, posição e título não é relevância espiritual. Posição e título, está cheio de gente com posição e título e perdeu a relevância espiritual. Olha o que Deus disse para o profeta. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul,
havendo eu rejeitado ele, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vou te enviar na casa do belemita Jessé, para que dentre os filhos dele, de lá eu vou me prover de um rei. Sabe o que Deus estava dizendo? Tem um cara aí que tem título de rei, tem um cara aí que até o povo louva ele tem poder, mas ele não tem mais relevância nenhuma para mim. Ele não tem mais relevância nenhuma no mundo espiritual. Ei, um cargo de pastor não te dá relevância no mundo espiritual. Um título de missionário não te dá relevância no mundo espiritual. E eu não estou aqui desfazendo os pastores, muito menos os missionários e nem os homens e mulheres de Deus. Eu estou dizendo que títulos não nos fazem relevantes. O que nos faz relevantes é a nossa comunhão com o Senhor, a nossa dependência dEle e obedecer o seu chamado. Não adianta você ter relevância em nenhuma área da vida, se espiritualmente você não tem relevância. Segunda área que nós temos que alcançar relevância. Relevância social e geográfica. Isaías 61:4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes foram destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Um homem ou uma mulher de Deus relevante, aonde ele pisa a planta dos pés, o que estava arruinado, o que estava destruído, é restaurado. Deus nos chamou para restaurar famílias, Deus nos chamou para restaurar cidades, Deus nos chamou para restaurar a nossa geração. Nós precisamos de alguma maneira tocar nas pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos ser, sim, palavra, profeta de Deus, para onde era miséria, agora tem abundância, para onde era um lugar. Ei, quantas vezes a gente chega num lugar e diz assim: pastor, aqui é terrível, aqui é conhecido como lugar de separação de casais, aqui é conhecido como lugar não sei do que, das drogas, aqui é conhecido como lugar daqui, assim, aqui é um lugar terrível. Aí você tem que dizer: então eu vim para o lugar certo. Então eu vim para o lugar certo, porque eu sou relevante no mundo espiritual e tenho um chamado e foi Deus que me enviou para cá. Então era um lugar de separação de casais, era um lugar de miséria, porque a partir de hoje começa a dizer: é terra de avivamento, é terra de prosperidade, é terra que mana leite e mel. Não é assim que Deus faz com o profeta? Coloca ele lá no vale de ossos secos e diz: diz aí, meu garoto, o que tu acha dessa visão? Terrível, pois é para esse lugar que eu mando pessoas relevantes, para ossos secos, lugares secos, aonde ninguém quer ir, mas eu sou o Deus que transforma as cidades arruinadas de geração em geração, em cidades cheias do Espírito Santo. Nós seremos relevantes na Flórida, nós seremos relevantes aqui, junto com os ministérios que Deus tem plantado, outras igrejas abençoadas que Deus tem plantado nessa nação. Você não veio por acaso para os Estados Unidos, você veio para caminhar junto com uma igreja que vai ser relevante. Famosa? Não, relevante. Famosa? Não, relevante. Famosa? Não, relevante, porque transforma vidas, restaura casamentos e declara o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos ser relevantes para as pessoas. Um dia chamaram Pedro e disseram: Pedro, morreu uma pessoa muito importante para nós. Disse: quem é? É uma mulher chamada Dorcas. Ela era relevante, ela nos fazia túnicas, ela nos fazia roupas. Olha aqui, mostravam para Pedro as roupas que ela fazia, como ela ajudava, como ela era importante para aquela sociedade. Pedro diz: onde é que ela está? Está lá, está morta. E Pedro sobe lá e ressuscita ela, ressuscita Dorcas. Sabe o que ela estava dizendo sobre roupas? Ela estava dizendo: olha, essa mulher, ela fez falta, ela faz falta para nós. Ser relevante, meu irmão, é quando a gente morre, a gente faz falta. Tem gente que morre, a gente nem percebe que morreu. Outra gente que morre, a gente dá graças a Deus que morreu. Não, meu irmão, você tem que fazer falta. Olha aqui, ele nos abençoava, nos cobria. Eu creio que Dorcas era um protótipo de um homem e uma mulher de Deus, uma mulher de oração,
uma mulher de oração. Talvez as mulheres de oração, você não vê elas aqui em cima pregando, talvez você não vê o pessoal da intercessão aqui em cima louvando, adorando, eles ficam aí nos cantos, sempre pega o pior sala, né, para botar a sala de oração, aquela sala que sobra, não é o melhor lugar, não é o lugar mais agradável, as pessoas não passam lá, você chega lá, não está cheio como aqui no plenário, tem 2 ou 3, um dormindo, o outro orando, mas estão lá, orando, eles não aparecem, mas sabe o que eles fazem? Eles cobrem de vestes quem está aqui dentro. Eles são aqueles que cobrem de vestes espirituais, estão orando e dizendo: Senhor, enche, coloca a tua capa, enche com o Espírito Santo, faz dessa convenção algo tremendo, faz desse congresso algo tremendo. Talvez você não saiba, mas tem alguém orando por você, tem alguém te vestindo em oração, talvez sua mãe está te vestindo em oração, quem sabe você está aqui hoje servindo ao Senhor, porque alguém pagou um preço, vestindo você em oração, quando você não podia clamar, mas foi relevante, porque fez algo para alguém. Em último lugar, em terceira área que nós precisamos ser relevantes, e já vou encerrar, nós precisamos ser relevantes, ter relevância geracional. Relevância, diga, geracional. Quantas missões, quantos ministérios, quantas pessoas que foram relevantes na sua geração morreram e a obra dele acabou. Nós não somos chamados para ser relevantes somente na nossa geração. Nosso Deus, ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus do avô, é o Deus do pai e é o Deus do filho. É um Deus que engrandece o nosso nome através das nossas gerações. Você só vai alcançar relevância quando você não estiver mais, aquilo que Deus chamou você para fazer continuar acontecendo, porque você deixou um legado, porque você deixou discípulos, porque seus filhos servem ao Senhor com a mesma paixão que você serve, porque você teve a alegria de poder transformar filhos em discípulos do Senhor, porque você pôde derramar sobre a vida de alguém a essência que estava na sua vida, e agora mesmo você não estando lá, a obra vai continuar. Houve um momento em que Jesus disse assim: eu vi Satanás caindo como um raio sobre a terra. E esse momento foi quando ele enviou 70 discípulos. Ele enviou esses discípulos, já não eram mais só os 12, eram outros que estavam ali com eles. E eles foram pelas casas, orando pelos enfermos, expulsando os demônios. E de repente eles voltaram de lá, e o texto diz, cheios de alegria. Cheios de alegria, e começaram a meio que se atropelar, queriam dar testemunho. Jesus, olha só, eu orei lá por um coxo, ele foi curado. O outro, não, peraí, eu orei por um cego, ele foi curado. O outro, não, deixa eu falar, eu orei por um endemoniado. Você tem que ver o demônio gritando e saindo, foi algo tremendo. Não, deixa eu falar, porque para mim foi tremendo, porque tinha 3 doentes, eu orei, os 3 ficaram curados, e ficaram se acotovelando, querendo dar testemunho. E Jesus diz assim, do nada ele diz, eu vi Satanás caindo como um raio. Sabe por que ele disse isso? Porque ele disse assim, não está mais comigo, está com eles. Já não está mais comigo, já não é eu orando pelos enfermos, já não é eu expulsando os demônios, já está neles. Eles já creem, eles já estão usando o meu nome, fazendo proezas. Tipo assim, já posso ir para a cruz, isso aqui não para mais. Isso não para mais. Eu não serei só relevante durante 33 anos de idade, mas a minha relevância vai alcançar mais de 2.000 anos. Outros continentes estarão falando do meu nome, se reunindo lá nos Estados Unidos, se reunindo em várias nações. A relevância da mensagem continuará, porque a relevância precisa ser geracional. Quem vai ficar depois de você? Quem vai ficar quando você não estiver? 1 Samuel 2,12. A primeira parte do versículo tem algo muito sério, muito triste. Diz assim,
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Eu fico pensando, se falasse isso de mim. Eram, porém, os filhos do pastor José Passanato, filhos do diabo. Não conheciam o Senhor. Eu vou dizer onde é que eu estava, em qual planeta eu estava, que eu não conseguia apresentar o Senhor aos meus filhos. Que tipo de doença mental me acometeu? Que tipo de loucura me acometeu? Aonde eu gastei os meus dias? Porque agora eles são conhecidos como os filhos do diabo, e eu não consegui apresentar os meus filhos ao Senhor. Não é apresentar a igreja, não é apresentar a religião, não é apresentar o ministério, é apresentar o Senhor. Eles não conheciam ao Senhor. Sabe por que eles eram filhos de Belial? Porque eles não conheciam ao Senhor. Se eles conhecessem ao Senhor, nunca seriam filhos de Belial. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Se eu não tiver relevância na minha geração, eu posso ser o pastor da maior igreja evangélica do mundo, vou ser o maior fracassado do mundo. Sabe aquele pastor com 30 mil membros? Sei, os filhos dele é filho do diabo. Eles não conhecem ao Senhor. Como assim? Um pastor de 30 mil membros e os filhos não conhecem ao Senhor? Os nossos filhos, eu estou muito feliz. Eu estou hoje muito feliz. Não porque o que Deus tem feito na minha casa, quem conhece os meus filhos. Não é por isso, mas sabe por que eu estou feliz hoje, absolutamente hoje? Não porque nós estamos fazendo esse congresso aqui nessa igreja linda, maravilhosa, que o pastor tem aberto o coração para a gente fazer, mas porque exatamente nesse momento aqui, ó, tem uma geração de crianças aqui do lado, simultaneamente um congresso de crianças conhecendo ao Senhor. Os seus filhos estão buscando a conhecer ao Senhor, e eles nunca vão ser chamados filhos do diabo. Por quê? Porque conhecerão ao Senhor. Quero que você fique em pé, quero orar por você. Deus nos chamou para sermos relevantes no mundo espiritual. Relevantes, com empresários, na área social, cobrindo, fazendo túnica para as pessoas, abençoando. Quantas vezes você já teve oportunidade de dar uma oferta para alguém? Eu lembro um dia que Deus falou comigo, olha, você tem 2 carros, pega esse carro e vai lá na outra cidade, na cidade vizinha, e dá para aquele casal. E nós fomos lá, eu e a Adriane, dar esse carro para aquele casal, e eles choraram tanto, eles tinham 4 filhos, andavam a pé para cima e para baixo. Serviam ao Senhor, serve até hoje. A gente pôde dar um carro. Depois Deus nos deu a oportunidade de dar um outro carro. E nós já demos mais de 4 carros. Eu falei, Deus, agora cansei de dar carro, eu quero dar casa. Eu creio. Deus vai me dar ainda essa oportunidade da casa. De poder, se você poder construir, você poder vencer, de você ser um empresário, mas para poder cobrir, sabe o que é isso? É fazer túnica para as pessoas. É fazer túnica, é dar emprego, é dar oportunidade, é fazer túnica, ser relevante no mundo social. Se você é um médico, vai ser o melhor médico. Se você é um esportista, vai ser o melhor esportista. Ah, pastor, mas estou num outro país. Não importa, meu irmão. Quando Cedraque, Mesaque e Abednego foram para outro país também, estavam lá, no exílio, mas foram achados 10 vezes mais capazes que todos daquela terra. Você pode ser achado 10 vezes mais capaz de qualquer americano, e vai abençoar os americanos, vai abençoar essa nação. Deus nunca vai te dar o que você não ama. Passe a amar os Estados Unidos, passe a amar essa nação, passe a abençoar essa nação. Você vai ser relevante nessa nação, você vai ter a honra dessa nação, você vai ter a honra dessa nação.
seja relevante para os seus filhos. Que o seu casamento seja relevante para os seus filhos. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te adoramos nesse momento. Te damos louvores. Que essa palavra, Senhor, possa ser rema para as nossas vidas. Meu Pai, que essa frase nunca seja dita dos nossos filhos, que são filhos de Belial, que nunca isto possa ser uma realidade, e nem que eles não conheçam o Senhor. Pai, que eles possam conhecer ao Senhor, não conhecer a igreja que eu pastoreio, não conhecer o ministério que eu estou, não conhecer os talentos e os dons que eu tenho, ou como eu canto, ou como prego bem, mas que eles venham conhecer ao Senhor. Aí eu sei, Senhor, que eles vão continuar a obra que o Senhor tem, usando os talentos deles, a forma deles. No nome de Jesus, nós oramos e consagramos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor.